Fala galera, beleza? O tema da aula de hoje é adição e subtração com números inteiros. Irei resolver com vocês todos esses 6 exercícios e explicar sobre a regra dos sinais e como resolver operações com sinais iguais e com sinais diferentes. Primeiro, vamos falar sobre a regra dos sinais. Se você tiver um sinalzinho antes do parênteses, você vai ter que analisar se o sinal do número que está dentro do parênteses será alterado. Se o sinal antes for positivo, o sinal não será alterado. Dentro do parênteses, o númerozinho é positivo e ele continuará sendo positivo. Terceiro exemplo, antes do parênteses você tem um sinalzinho de mais e dentro do parênteses você tem um sinalzinho de menos. Isso quer dizer que o número continuará sendo negativo. O sinalzinho de mais antes do parênteses não altera o sinal do número que está dentro do parênteses. Quando você tem um sinalzinho de menos antes do parênteses, lembra da aula anterior de número oposto? Você inverterá o sinal do número que está dentro do parênteses. Se ele é negativo, ele ficará positivo. Se o sinalzinho dentro do parênteses for positivo, ele ficará negativo. Em outras palavras, para facilitar que você memorize essas regras, basta pensar que sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora, vamos para os exercícios. Questão número 1. 5 menos 8. Como que você vai fazer essa continha? Repare nas seguintes regras: operações com sinais iguais e operações com sinais diferentes. Nas operações com sinais iguais, você vai conservar o sinal e fazer a adição dos algarismos. Nas operações com sinais diferentes, vocês vão fazer a subtração dos algarismos e considerar o sinal do maior algarismo. Resolvendo os exercícios, você vai entender o que cada uma dessas regrinhas quer dizer. Primeira coisa que você deve fazer é a análise de sinal. Para saber se um número é positivo ou negativo, você tem que olhar o sinalzinho que estiver do lado esquerdo do algarismo. Se não tiver nenhum sinalzinho ou tiver um sinalzinho de mais, quer dizer que o número é positivo. E se tiver aqui, ó, do lado esquerdo dele, um sinalzinho de menos, quer dizer que ele é um número negativo. Então, o número 5 aqui, ó, ele é um número positivo e o número menos 8 é um número negativo. Este é um caso de operações com sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Como que a gente resolve esse tipo de exercício? A gente vai fazer a subtração entre os algarismos. Faça do jeito que você já sabe, pegando o maior algarismo, colocando em cima e subtraindo pelo menor algarismo. Depois você tem que fazer a análise de sinal. 8 menos 5 é igual a 3. Então a resposta aqui vai ser 3. Mas ele vai ser positivo ou negativo? Qual que é maior, o número 5 ou o número 8? O número 8. Qual que é o sinalzinho aqui, ó, do número 8? Negativo. Então a resposta vai ser negativa. Outra forma de resolver é pensar que o número positivo é a quantidade de dinheiro que você tem e o negativo é uma dívida que você tem com um coleguinha. Imagine que você tenha R$ 5 e deve R$ 8 para o seu coleguinha. Ao pagar os R$ 5, se você receber troco, a resposta é positiva. Se você continuar devendo, ela vai ser negativa. Como você não tem o dinheiro suficiente para pagar o coleguinha, a resposta vai ser negativa. Você vai continuar devendo ele. E quanto você vai continuar devendo? R$ 3. Então, 5 menos 8 é igual a menos 3. Vamos para o próximo exercício.
Questão número 2. Menos 45 menos mais 15. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos 45. E aqui a gente tem um sinalzinho de menos antes do parênteses. Isso daqui é um número oposto. O que que isso significa? Que a gente vai alterar o sinal do número que está dentro do parênteses. Se ele é positivo, ele ficará negativo. Aqui na regrinha dos sinais. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Repare que ambos os números são negativos. O 45, à esquerda dele, tem um sinalzinho de menos, e à esquerda do número 15 também tem um sinalzinho de menos. Então, isso daqui é uma operação com sinais iguais, ambos são negativos. O que que a gente faz nesse caso? Conserva o sinal, então o sinal de ambos é negativo, então a resposta vai ser negativa. E a gente faz a adição dos algarismos. Então a gente vai fazer 45 mais 15. Vamos fazer aqui rapidinho. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Então, menos 45 menos 15 é igual a menos 60. Vamos pensar em dinheiro novamente. Número negativo é o quanto você deve. Você deve R$ 45 e faz mais uma dívida de R$ 15. Quanto que você vai dever no total? 45 mais 15. Vai passar a dever R$ 60. Você vai conservar o sinal dos números, ambos são negativos, a resposta vai ser negativa. E você vai somar os numerozinhos. 45 mais 15 é igual a 60. Questão número 3. 10 menos 15 mais 20. Para facilitar na continha, eu vou separar estes números em números positivos de um lado e negativos do outro. Quais são os números positivos dessa continha? A gente tem o número 10, que não tem nenhum sinalzinho do lado esquerdo dele. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, 10. E também temos o número 20, que do lado esquerdo dele aqui tem um sinalzinho de mais. Então, vou colocar mais 20. Agora, dos números negativos, vou colocar aqui ó, o sinalzinho de menos, a gente tem o menos 15. Do lado esquerdo do 15 tem um sinalzinho de menos. Então, negativo a gente tem o menos 15. Vou fazer essas operações separadamente e depois eu junto elas. Com os números positivos, só tem número positivo. Então, vai ser uma operação com sinais iguais. O que que a gente faz na operação com sinais iguais? A gente conserva o sinal. Se ambos são positivos, a resposta vai ser positiva. E a gente soma os algarismos. Quanto que é 10 mais 20? É igual a 30. Então aqui vai ficar ó, 30 menos 15. Agora temos um número positivo e outro negativo. O que que a gente faz nessa ocasião? É uma operação com sinais diferentes. Então a gente vai fazer a subtração dos algarismos. 30 menos 15 e vai conservar o sinal do maior algarismo. Vamos fazer a subtração para praticar. O 0 é menor do que o 5, então vou pegar emprestado do 3. Se o 3 empresta, ele fica com 2, e o 0 aqui, ó, ele ganhou R$ 1, você vai colocar o númerozinho que eu acabei de riscar. Virou 10. 10 menos 5 dá 5. 2 menos 1 dá 1. Então a resposta aqui vai ser 15. Agora vamos analisar o sinal. Qual que é maior, o 30 ou o 15? É o número 30. E o sinalzinho dele é positivo. Então a resposta vai ser positiva. 10 menos 15 mais 20 é igual a mais 15. Se você quiser pensar em dinheiro e dívida, também dá certo. Ó. Você tem R$ 10 e deve R$ 15. Ao pagar, você vai continuar devendo R$ 5.
ao dar mais R$ 20, ó, você deve 5. Deu uma nota de 20, ele tem que te voltar R$ 15 de troco, que é a resposta. Bora para outra questão. Questão número 4. Menos 18 mais 24 mais menos 6. Vamos fazer aqui o joguinho de sinais. Menos 18 continua sendo menos 18, mais 24. O sinalzinho de mais não altera o sinal do número que está dentro do parênteses. Ele continua sendo positivo, porque ele não tem nenhum sinalzinho antes dele. Então, ele é positivo. Agora, o mais menos 6. Sinais contrários, o resultado é negativo. O sinalzinho de mais não altera o sinal do número que está dentro do parênteses. Se ele é negativo, ele continua sendo negativo. Quem que é positivo nessa continha? A gente tem apenas o número 24. Então, vou colocar aqui, ó, mais 24. E negativo, a gente tem o menos 18 e o menos 6, que tem um sinalzinho de menos do lado esquerdo do número. Com os números positivos, a gente tem só o 24. Então, vou deixar aqui, ó, mais 24. E agora com os números negativos. Ambos são negativos, então a gente vai fazer uma operação com sinais iguais. O que a gente faz? A gente vai conservar o sinal desses dois números e somar os algarismos. 18 mais 6 é igual a 24. É como se você tivesse uma dívida de R$ 18 e fizesse mais uma dívida de R$ 6. Você vai passar a dever R$ 24. Agora temos uma operação com sinais contrários. O mais 24 é positivo e o menos 24 é negativo. Primeiro, faremos a subtração entre os algarismos. 24 menos 24 é igual a zero. E consideramos o sinal do maior algarismo. Como o resultado deu zero, o sinal não importa. Zero é um número nulo. Mais zero, menos zero e zero é a mesma coisa, continua sendo zero. A resposta da continha menos 18 mais 24 mais menos 6 é igual a zero. Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Menos 100 mais 50 mais 20 menos 45. Vamos fazer aqui, ó, a separação dos números em positivos e negativos. Quem que é positivo aqui? Temos o mais 50 e o mais 20. Então, vou colocar eles do lado dos números positivos. Mais 50 mais 20. E do outro lado, os números negativos. Temos o menos 100 e o menos 45. Então, aqui vai ficar menos 100 menos 45. Mais 50 mais 20 dá mais 70, que é operações com sinais iguais. Você conserva o sinal, copia o sinal dos números e soma os algarismos. Você tem R$ 50, recebe mais 20, você vai ter R$ 70. Agora ali, ó, do outro lado, você deve R$ 100 e faz mais uma dívida de R$ 45. Quanto que você vai passar a dever? Operações com sinais iguais. Você vai conservar o sinal e somar os algarismos. 100 mais 45 dá 145. Você vai passar a dever R$ 145. Então, menos 100 menos 45 é igual a menos 145. Agora temos uma operação com sinais contrários. O que você vai fazer para chegar no resultado? Primeiro faremos a subtração dos algarismos. Pega o maior algarismo menos o menor, que é o que você já está acostumado a fazer. Então, vai ficar 145 menos 70. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim vai. 5 menos 0
dá 5. 4 menos 7. 4 é menor, vou pegar emprestado do coleguinha que está do lado. Se 1 empresta, ele fica com 0. E o 4, ó, ele ganhou R$1, você vai colocar o númerozinho que está pedindo emprestado. O 4 virou 14. 14 menos 7 dá 7. 0 menos nada dá 0. Então a resposta aqui vai ser 75. O zero à esquerda da parte inteira é desconsiderado, então você não precisa colocar ele. Agora vamos fazer a análise de sinal. Qual númerozinho é maior? O 70 ou o 145? O 145. E qual que é o sinalzinho do 145? Negativo. Então a resposta vai ser negativa. Menos 100 mais 50 mais 20 menos 45 é igual a menos 75. Questão número 6. Menos 8 mais menos 6 mais 15 menos menos 18 menos 30. Vou reescrever essa questão utilizando a regra dos sinais. O menos 8 continua sendo menos 8. Agora aqui temos mais com menos. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Mais 15, menos com menos. Sinais iguais, o resultado é positivo. Vai ficar mais 18. No finalzinho, menos 30. Lembrando, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora vou separar os números em positivos e negativos. Quem que é positivo aqui? Temos o mais 15 e o mais 18. Então, vou colocar aqui, ó, mais 15 mais 18. E negativo, temos o menos 8, menos 6 e o menos 30. Menos 8, menos 6, menos 30. Somarei separadamente, só os positivos, depois só os negativos. Então, aqui, mais 15 mais 18. Você tem R$15 e ganha R$18. Com quanto que você vai ficar? Com R$33. Os negativos, você deve R$8, aí faz mais uma dívida de R$6 e mais uma dívida de R$30. Quanto que você vai ficar devendo? Operações com sinais iguais, você vai conservar o sinal, o resultado vai ter o mesmo sinal dos numerozinhos e vai somar os algarismos. 8 mais 6 é igual a 14, mais 30 é igual a 44. Por fim, temos uma operação com sinais diferentes. Então, o que que a gente faz? A subtração entre os algarismos, o maior númerozinho menos o menor, 44 menos 33, 4 menos 3 dá 1. 4 menos 3 também dá 1. Então, o resultado aqui, ó, desta continha vai ser igual a 11. Vamos fazer a análise do sinal. Qual que é maior? 33 ou 44? 44. E qual que é o sinalzinho do 44? Negativo. Então a resposta vai ser negativa. A resposta deste exercício será menos 11. Qualquer dúvida, fale abaixo nos comentários. Espero que tenha gostado desta aula. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tchau, tchau.